Tribunal do Júri é uma instituição bicentenária que tem a competência de, garantido o direito de defesa, julgar os crimes dolosos contra a vida. Qual é o papel do Ministério Público, seus desafios nesse colegiado e como seus membros devem se preparar e aperfeiçoar essa atuação? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e a atuação de seus associados e associadas. Para falar sobre o assunto, eu vou começar com o promotor de justiça Cláudio Maia de Barros, que atua no primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte e também é coordenador da Coordenadoria Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri. Doutor Cláudio, obrigado por nos atender, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Orion, eu que agradeço pelo convite, motivo de muita honra poder participar do programa. Agradeço igualmente à Associação Mineira do Ministério Público, nas pessoas da nossa presidente, doutora Larissa, e também, de forma muito especial, doutora Luz, minha amiga pessoal, e ela que é uma referência do Tribunal do Júri, a quem eu estendo os agradecimentos. Muito bem, nós agradecemos, será um prazer essa entrevista, e quero aproveitar assim, a oportunidade de estar falando com um especialista no tema e explorar um pouco essa origem, né, a trajetória histórica do Tribunal de Júri, como é que chegou ao Brasil? Orion, como você bem disse, o Tribunal do Júri é uma instituição bicentenária. Nós comemoramos há pouco os 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil, e ao ensejo tivemos um congresso nacional do júri muito bem sucedido em São Paulo, e para comemorar precisamente essa que é uma das instituições mais democráticas, que oportuniza as pessoas participar de forma extremamente democrática das questões inerentes à justiça no país. Através de 7 pessoas do povo, questões de suma importância, os crimes dolosos contra a vida, são deliberadas neste ambiente, no chamado Tribunal do Júri. Inicialmente, falando um pouco e rapidamente das questões ou do caminhar histórico dessa instituição, preciso dizer que foi criada através de um decreto em 1822. Todas as constituições, Orion, com exceção de uma, previram o Tribunal do Júri. E hoje, 1988, ela está sediada no artigo 5º como uma garantia constitucional. E eu quero fazer um acréscimo à sua observação. Não se trata só de uma instituição ou de defesa do acusado. É uma garantia, sim, do cidadão de ser julgado por seus pares, mas é também uma garantia que permite que o povo participe das questões inerentes à justiça, mas, sobretudo, é uma instituição que viabiliza, permite assegurar e proteger o direito à vida, que nós precisamos ter muito presente. As pessoas, muitas vezes, confundem tratar-se ali de uma garantia única e exclusivamente do réu, do acusado. Não, trata-se também e, sobretudo, de uma garantia do direito à vida, que é uma garantia fundamental estampada no artigo 5º da Constituição Federal. Todos, diz a Constituição, têm direito à vida, à segurança. E a realidade, Orião, infelizmente, é que este país ainda não garantiu, não logrou assegurar a todos o direito à vida. Nós falamos de um país que, segundo dados oficiais da ONU, mata mais de 110 pessoas por dia, ou é o país que mais mata no mundo. Muito bem. Esse é um ponto muito importante, que é o diferencial, inclusive, dessa instituição do júri, né? Agora, e também é uma questão, até às vezes, polêmica, né, doutor Cláudio? Porque como é que funciona o tribunal no Brasil? Qual que é a sua composição? A forma de seleção do júri é bem vista aqui no Brasil ou costuma ser contestada? Foi bom você fazer essa pergunta, Orion, porque, diferente do sistema anglo-saxônico, do direito norte-americano, no Brasil, o Tribunal do Júri, por força constitucional, ela tem uma previsão sobre a competência daquilo que é submetido a julgamento. São os crimes dolosos contra a vida, os crimes que intencionalmente são praticados contra a vida. Por ora, então, nós temos
na legislação os crimes de homicídio, nele incluídos, naturalmente, o feminicídio, fruto de uma alteração legislativa do Código Penal, o crime de infanticídio, aquele praticado pela mãe contra o próprio filho em razão do estado corporal, o crime de induzimento ao suicídio, naturalmente, o suicídio não é crime, mas sim aquele que induz, que tenta induzir a pessoa a cometer o próprio suicídio, e o crime de aborto. São estes crimes, para além dos crimes eventualmente conexos, que são praticados em conjunto com o crime doloso contra a vida. E a composição? Quem julga no tribunal do júri, a segunda etapa, após o procedimento chamado bifásico, escalonado do tribunal do júri, são os jurados, pessoas do povo. É assim que a Constituição quer que seja essa formação, eclética, heterogênea, das mais diversas formações ou segmentos da sociedade. Pessoas maiores de 18 anos que convivam naquele ambiente social, que compõem e passam a representar a sociedade. Das 25 pessoas que compõem o chamado, que integram o corpo de jurados, serão sorteadas 7 pessoas, e essas 7 passam a decidir por maioria. Estes são os integrantes do chamado Conselho de Sentença, que decidem, repito, por maioria de votos. Agora, doutor Cláudio, a natureza do tribunal de júri é a participação de pessoas comuns, como o senhor acabou de citar aí, não é isso? Agora, eles não têm conhecimentos jurídicos aprofundados. Isso é bom ou ruim? Seria importante ter ou não algum tipo de formação jurídica? Sim. Essa é uma excelente pergunta. Algumas pessoas têm algum tipo de questionamento em relação a isso, algum tipo de reserva em relação a essa questão. Em verdade, os 200 anos do funcionamento do Tribunal do Júri no Brasil têm mostrado que a instituição funciona e funciona muito bem. Eu costumo dizer que o jurado não precisa ter formação jurídica, porque para decidir, e aliás, quando ele decide, ao proferir o seu voto com a resposta sim ou não, através da cédula que ele deposita na urna, Orion, respondendo sim para condenar ou não para absolver, ou vice-versa, sim foi o autor, não, não foi ele, ele deve, primeiro, resposta à própria consciência, satisfação à própria consciência. Ele profere, a partir daí, uma sentença que tem origem na palavra, a etimologia da palavra sentença está no vocábulo sentire, sentir. E cada um carrega dentro de si o sentimento de justiça, que eu costumo dizer, habita no coração de cada qual. Você tem o seu conceito de justiça, nós temos, cada pessoa tem necessariamente imbuído dentro de si o sentimento do que é justo, do que é correto. Independentemente de sua formação como jornalista, como pessoa que é oriundo dos bancos da faculdade de direito ou qualquer outra profissão. E assim também é o jurado, que numa composição eclética, heterogênea, também poderá fazer. Alguns dizem, erros são cometidos, é do ser humano. E outros citam como exemplo o famoso caso dos irmãos Naves. Neste ponto eu quero fazer uma observação, Orion. E é muito importante que se diga. No caso dos irmãos Naves, os jurados, sabiamente, absolveram o réu. Quem condenou foi o Tribunal de Justiça, na época que permitia, o que o sistema processual penal permitia ao Tribunal de Justiça reverter a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Os jurados leigos, sabiamente, absolveram o réu. Agora, o Ministério Público, por exemplo, ele pode contestar, ele pode recorrer contra uma decisão do júri? Essa é outra pergunta de suma importância, Orion, principalmente pelos tempos que nós estamos passando. E eu vou explicar por quê. A Constituição, no artigo 5º, inciso 38, prevê
como garantia da instituição do Tribunal do Júri, que as decisões ali proferidas são soberanas. Soberania, contudo, não é sinônimo de arbítrio e não é sinônimo de absolutismo. Soberania quer dizer que devem ser preservadas as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, desde que ela guarde um mínimo de sintonia com a prova produzida no processo. Este é um ponto. E segundo, sem prejuízo da possibilidade de sua revisão pelo próprio Tribunal do Júri, ou seja, por este próprio órgão colegiado formado por 7 pessoas. O que eu quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo? Não é o Tribunal de Justiça, não é a segunda instância, não é o Superior Tribunal de Justiça, tampouco o Supremo Tribunal Federal, segundo a sistemática processual penal vigente, que poderá reformar a decisão do Tribunal do Júri para dizer que o réu, ao contrário da decisão proferida pelo Tribunal Popular, deve ser absolvido e não condenado como proferida a decisão lá na primeira instância, ou vice-versa. O máximo que pode ser feito é, acolhendo a decisão ou da defesa ou da acusação, é submeter o réu a um novo julgamento por aquele que é soberano, o Tribunal do Júri. Porém, sempre e quando, e apenas e tão somente, quando a decisão proferida pelo júri, segundo a lei, for não qualquer decisão, mas uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Esta é a letra da lei. Ou seja, não é qualquer decisão contrária à prova. É uma decisão que, segundo a lei, e aí eu acrescento algumas observações da doutrina e da própria jurisprudência, quando a decisão for escandalosamente contrária à prova do processo, quando ela se afaste muito da prova que está contida nos autos do processo. Somente nessas hipóteses o tribunal poderá determinar que o réu absolvido seja submetido a um novo julgamento para que o júri, claro, numa nova composição, possa reapreciar este processo, ou o contrário, condenado, e aí, diante de um recurso da defesa, possa ser também reapreciada a questão. O problema que nós estamos vivendo agora, Oriol, é que o Supremo Tribunal Federal, atendendo o pedido de recurso oriundo, inclusive, de Minas Gerais, através da Defensoria Pública, está apreciando, em sede de repercussão geral, tema de número 1087, um pedido que, se for acolhido e já existem votos a favor, se pretende afastar e impedir que o Ministério Público possa recorrer de decisões absolutórias. Isto é, toda vez que o réu venha a ser absolvido por uma decisão absolutória, o chamado quesito genérico, não poderia recorrer. Somente a defesa, na hipótese de condenação, poderia fazê-lo, gerando, evidentemente, uma distorção na balança e no princípio da isonomia ou da igualdade. Doutor Cláudio, há uma crença, talvez uma confusão, de que o papel do Ministério Público no Tribunal do Júri é exclusivamente de acusador. Qual que é a função real? Ele exerce que tipo de função nessa premissa que o senhor disse de defesa do direito à vida? Esta é uma crença, uma visão e uma ideia absolutamente distorcida e equivocada. E eu costumo dizer, Orion, que, ao contrário do que se diz, primeiro, é preciso ter muito claro que o Ministério Público, o seu discurso não é de conveniência, o seu discurso é de convicção. O Ministério Público, é preciso deixar muito claro, ele não recebe um instrumento particular de mandato, ou uma procuração individual. A procuração que ele recebe, o seu instrumento
de mandato é público, é conferido pela sociedade, em defesa da sociedade. E, particularmente, no tribunal do júri, ele exerce a defesa de um direito fundamental, ou de um supradireito, do qual decorrem todos os demais, que é o direito à vida. Eu não posso falar, Orion, em meio ambiente equilibrado ou sadio, eu não posso falar numa relação consumerista adequada, ou num patrimônio público probo, que é o que se deseja, sem corrupção, se eu não falo necessariamente em direito à vida, do qual todos estes demais direitos decorrem. Falar em direito à saúde pressupõe direito à vida. Uhum. E é exatamente isso que o Ministério Público defende. Portanto, quando o Ministério Público acusa, o Ministério Público, embora pareça, mas somente parece paradoxal, defende um super ou um supradireito chamado vida. Porque, ao garantir ou tentar assegurar o direito à vida de quem quer que seja, ele está tentando garantir o direito à paz social de todos. Porque é inequívoco, Orion, que ao proteger o direito à vida, estampado no artigo 5º da Constituição Federal, o que se pretende é assegurar a garantia de todos. Evitar este abalo social que um homicídio causa e a sensação de impunidade que toda esta circunstância, esse contexto social, traz ao convívio em sociedade. E, consequentemente, a sensação inequívoca de impunidade que nós estamos vivendo num país que mata 110 pessoas por dia ou mais de 4 pessoas por hora. Não por acaso, Orion, ao ensejo da sua pergunta, é o mesmo Ministério Público que oferece uma denúncia por um homicídio triplamente qualificado, o que também lá na frente, a míngua na falta de prova, também não só pode, mas deve pedir o decote destas qualificadoras, ou a desclassificação para um homicídio culposo, se de homicídio doloso não se tratar, ou mesmo pedir a absolvição, se convencido de ter o réu agido ao amparo de uma causa excludente de juridicidade, legítima defesa, estado de necessidade ou qualquer outra que seja, não só pode, como deve pedir a absolvição do réu, como eu, como qualquer outro promotor de justiça que atua no júri, certamente já o fez. Porque este é o papel do Ministério Público, trabalhar não por conveniência, mas por convicção. Doutor Cláudio, a preparação, pelo que eu entendi aqui, do promotor para atuar no tribunal de júri, ela deve ser diferenciada. Aí eu pergunto para o senhor, é preciso ter vocação para esse tipo de atuação ou ela pode ser construída, conquistada? Orion, eu enxergo a função do promotor do júri, ou melhor, a atribuição do júri como a nossa certidão de nascimento. A nossa, que eu digo, a atribuição do júri é a origem do Ministério Público, de modo que eu não consigo compreender alguém que queira ingressar no Ministério Público sem imaginar passar, ao menos, pela atribuição do júri em algum momento. Faz parte da essência do promotor de justiça. Basta imaginar que, com qualquer outra pessoa que se dialogue a respeito do Ministério Público, a primeira imagem que, em regra, vem à mente daquele que não é da área de atuação é exatamente alguém com uma beca defendendo o direito à vida num plenário do júri. E não por acaso, a propósito da sua pergunta, Orion, de fato, é uma atribuição desgastante, que exige muito do membro do Ministério Público, notadamente nos dias que correm, porque o volume de processos é grande, o número de homicídios aumenta a cada dia, e pior, a complexidade dos casos, não só na capital, como no interior. Hoje, nós não temos mais a mesma natureza de crimes de homicídios de outrora. Hoje nós falamos em homicídios praticados em razão de disputa por tráfico de drogas, envolvendo facções criminosas,
gangues e cada vez mais complexas. E o pior, muitos, ou a grande maioria, praticados em razão ou envolvendo pessoas que incutem medo, temor a testemunhas, e que, em razão disso, estas testemunhas, numa natural instinto de sobrevivência, não querem falar. Porque a testemunha de hoje não quer ser a vítima de amanhã. Isto Entendi. exige do membro do Ministério Público que oficia no Tribunal do Júri uma especialidade cada vez maior, um preparo maior para trabalhar não só com a prova testemunhal, mas com provas de ordem técnica, tecnológica, para se utilizar desse tipo de elemento de convicção, elemento probatório, para levá-lo ao conhecimento dos jurados, que são os destinatários da prova, para que eles possam decidir de forma isenta, adequada e dar a prestação jurisdicional correta que a sociedade precisa. Doutor Cláudio, além da defesa da carreira e da classe, também a Associação Mineira do Ministério Público se preocupa com esse aperfeiçoamento da atuação e está realizando, então, nesta sexta-feira, dia 26 aqui de abril, um curso prático do Tribunal do Júri, do qual o senhor também irá participar como palestrante, como debatedor. Qual é a importância desse evento? Sim, eu aproveito para parabenizar a Associação Mineira do Ministério Público, através da doutora Larissa, nossa presidente, doutora Luz, sempre muito engajada nessa ideia e anualmente fazendo esses eventos, realizando eventos do Tribunal do Júri, como mais esse que se realizará no próximo dia 26, sexta-feira. Desta vez, com palestrantes como o doutor Rômulo, a ilustre delegada de polícia, a doutora Ingrid, possibilitando que os colegas possam ter acesso a excelentes informações que envolvem exatamente essas informações envolvendo facções criminosas, como é o caso do doutor Rômulo, que é um grande colega lá do Piauí, a doutora Ingrid, que tem grande experiência na área da investigação dos crimes de feminicídio. É um evento de suma importância, Orion, porque nos permite, para além de reunir os colegas, trocar ideias e experiências nessas áreas específicas de atuação. No caso do Dr. Rômulo, por exemplo, que tem não só uma obra sobre o tema, facções criminosas, vai trazer grandes contribuições a respeito do enfrentamento a esses grupos criminosos, organizações criminosas. E a doutora Ingrid, enquanto delegada de polícia, a possibilidade dessa interlocução com um órgão como a Polícia Civil, que é de suma importância manter esse contato diário, como eu particularmente tenho feito, através da Polícia Civil de Minas Gerais, que é, aliás, uma grande parceira e com a qual nós precisamos manter diária interlocução. O feminicídio, aliás, Orion, eu faço questão de dizer, o Brasil, lamentavelmente, é o 5º país que mais mata mulheres no planeta. Nós temos, ou estamos numa estatística de uma mulher assassinada a cada 6 horas. Essa é a constrangedora situação na qual nós nos encontramos. Daí porque nós temos que tratar também dessa temática. E a ilustre colega do Ministério Público de São Paulo, que também trará valorosas contribuições, falará sobre a importância do protagonismo da vítima. Por muito tempo, Orion, e, aliás, ainda assim continuamos, o Brasil deu protagonismo e continua a fazê-lo ao homicida. Nós precisamos dar relevância àquele que é verdadeiramente o protagonista no processo penal, a vítima e as famílias enlutadas. A resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público trata da política institucional de tratamento e de acolhimento às vítimas, sobre o que a ilustre e valorosa colega do Ministério Público de São Paulo trará também relevantes considerações. Muito bem. Pontuando uma dessas questões aí, o que o senhor pode adiantar para a gente sobre essa estratégia de enfrentamento às facções criminosas no Tribunal do Júri? Seria
muita pretensão da minha parte adentrar nessas considerações que são da especialidade do colega Rômulo. O que eu posso dizer é que é um tema extremamente delicado. Hoje, nós percebemos que muitos dos crimes, como eu me antecipei, são praticados por pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, em facções, organizações criminosas, que, ao contrário, Orion, do que muitos pensam, estão em todas as cidades e territórios brasileiros, de alguma maneira, conquistando os mais diversos ambientes de, inclusive, pequenas comarcas, corrompendo e se infiltrando em diversos setores e causando Até no poder inúmeros público. até mesmo o poder público. Daí porque todo cuidado é necessário, mesmo porque eles trazem, nós sabemos, nefastas consequências como o medo, o temor, fazendo com que inúmeras pessoas não tenham, sabemos muito bem por quê, mínima coragem em depor. Doutor Cláudio, não é à toa que o nome é crime organizado, né? Ele se adapta às leis e às suas mudanças para reduzir suas condenações? Tivemos, inclusive, notícia, Orion, de que pessoas ligadas ao crime organizado estariam não só participando se infiltrando em concursos públicos, como também em outros setores do poder público. Daí porque, precisamente, o nome crime organizado. Todo cuidado e toda atenção é necessária para com essas facções e integrantes de organizações criminosas. Daí porque nós precisamos de eventos desta natureza para nos anteciparmos à atuação dessas pessoas que pretendem se impor através da criminalidade, para evitarmos esse tipo de atuação e preservarmos a sociedade. O caso é tão grave que outro dia eu vi a notícia de que a própria polícia militar expulsou alguns dos concursantes, né, concursantes que estavam aí ligados ao crime organizado, tentando ingressar na polícia militar. Agora, doutor Cláudio, o senhor falou sobre a questão do feminicídio, né? Quais seriam essas peculiaridades aí da investigação nesses casos? Orion, o feminicídio, ele, particularmente no estado de Minas Gerais e na capital, por força de uma resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, salvo engano, de número 914, nós temos no primeiro tribunal do júri uma competência exclusiva para julgamento dos crimes de feminicídio. Até pouco tempo atrás, me recordo que apenas o estado do Rio Grande do Sul tem uma figura análoga, de modo que também uma competência num júri privativo, num juízo privativo do júri para julgamento de crimes de competência para julgar os crimes de feminicídio. É uma demanda muito específica, mesmo porque nós temos visto um aumento muito grande de crimes dessa natureza. O que a gente percebe, Oriol, é que é um crime que apresenta uma escalada. Ele começa com um xingamento, ele passa para uma agressão verbal, para uma violência física, entre aspas, de menor potencial ofensiva, e não raro isso deságua para o tribunal do júri. E no tribunal do júri, por vezes, ele passa de uma tentativa de homicídio e acaba se tornando um crime de homicídio consumado. O que nós temos tentado alertar estas vítimas é que denunciem, é que procurem as autoridades, é que noticiem, registrem as violências perpetradas. Muitas vezes o constrangimento, às vezes a vergonha, o receio das consequências faz com que as pessoas subnotifiquem e acabem não procurando as autoridades. É importante, no entanto, que elas
deem ciência às autoridades para que o sistema de justiça possa estar atento àquilo que está acontecendo. A Polícia Militar tem um sistema muito interessante e muito eficiente de proteção e de acompanhamento dos agressores, de modo que aquilo que começa com uma pequena agressão pode ser evitado que se torne algo pior. É preciso que, para isso, as pessoas que foram vítimas de uma agressão menor comuniquem às autoridades. É o que nós temos tentado informar, divulgar. Mas nós precisamos que as pessoas denunciem. Esse é o objetivo. A doutora Ingrid, pela experiência que tem, nos dará maiores informações no evento. Agora, doutor Cláudio, da experiência que o senhor tem aí, como é que o senhor avalia o agravamento? A gente fala machismo, misoginia, discurso de ódio, enfim. O que tem agravado nos últimos anos esse volume, esse índice, essa escalada de crimes contra as mulheres, violência doméstica, enfim, até as vias aí do feminicídio? O que o senhor atribui essa decadência do masculino? Na verdade, Orion, eu tenho para mim muito claro, e não é só nos casos de crimes de feminicídio ou crimes praticados contra a mulher. Para mim é muito claro. É a impunidade. A impunidade. Nós vivemos no país da impunidade. Um país que tem os índices de criminalidade que nós temos e que caminha na direção diametralmente oposta das providências que deveriam ser adotadas, incentiva a prática de crimes nessa proporção. Eu vou explicar por quê. Desde 1990, Oriol, ou mais, nós vemos exatamente esse caminho que nós estamos adotando. E eu cito 1990 para fazer um paralelo com o que aconteceu recentemente com a lei que foi aprovada há poucos dias, que tinha por objetivo vedar a denominada saída temporária, vulgarmente ou popularmente conhecida como saidinha. Nós sabemos, todos acompanharam, a trágica morte do policial militar Roger Dias, policial militar mineiro, pai de uma criança de poucos meses, que hoje é órfã. Este policial militar, Orion, foi assassinado no exercício e no cumprimento de seu dever por um indivíduo que estava no cumprimento de pena e que, durante a saída temporária, contra a qual se manifestou o Ministério Público e não retornou depois do prazo que deveria ter retornado ao cárcere, estava cometendo um crime contra o patrimônio. Acionada a força policial, este indivíduo foi abordado por um policial militar que, protegendo a vida alheia, protegendo o patrimônio alheio, no cumprimento do seu dever e no exercício de sua nobre função de policial militar, abordava este indivíduo. Ele recebeu um disparo de arma de fogo na cabeça e foi assassinado. Isto incentivou o movimento no parlamento, resgatou o projeto de lei que foi aprovado para impedir a saída temporária em situações como essas. A lei foi aprovada e foi vetada pelo governo federal, em parte, conforme publicado recentemente. A lei recebe, inclusive, o nome de Lei Policial Militar Dias. Mas a lei foi vetada em parte. E por que eu fiz o paralelo com 1990, Oriol? Porque em 1990 foi editada a Lei 8.072, que proibia a progressão de regime para os crimes hediondos, precisamente em razão do aumento do número de crimes de sequestro, de homicídios, naquela época. E o que aconteceu na ocasião? Pouco tempo depois, essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal e com o mesmo, ou sob o mesmo fundamento do princípio da individualização da pena, que agora também, em 2024, se invoca para levar ao Supremo a lei que proíbe a saída temporária, se julgou inconstitucional a Lei 8.072 de 90 e
se permitiu também a progressão de regime para os crimes hediondos. Não por acaso, pessoas como Nardoni e outros obtiveram progressão de regime. Percebe? Ou seja, toda vez que se pretende tornar mais rígida a execução penal ou as consequências pela prática de crimes graves, como homicídio, como latrocínio, como extorsão mediante sequestro, na contramão da situação real que o país vive, essas questões são tidas como inconstitucionais e continuamos tratando questões criminais graves como se de menor importância fossem. Como é agora a lei da saída temporária, que já se pretende levar ao Supremo Tribunal Federal, sob o mesmo fundamento do princípio da individualização da pena, e muitos já dizem que vão questionar a sua constitucionalidade. Uhum. Então, e eu recentemente... que é exatamente em função da impunidade que esses crimes continuam a ser praticados, contra a mulher ou não. Tanto é que, recentemente, tivemos uma outra alteração legislativa no CPP, que determina que a prisão imediata do réu condenado pelo júri a 15 anos ou mais, mas não é um consenso. Essa é uma questão constitucional que vai depender do Supremo Tribunal Federal? Não só vai depender, e muito bem, agradeço até por você ter mencionado essa questão, muito bem colocada, Orion. Isso está exatamente no Código de Processo Penal, foi uma outra alteração fruto desse momento que nós vivemos, fixada a pena em 15 anos ou mais pelo Tribunal do Júri, que é um órgão colegiado. A lei prevê que o réu deveria ser imediatamente recolhido à prisão, independentemente de estarem presentes ou não os requisitos para a prisão preventiva. Se questionou a sua constitucionalidade. Foi levado ao Supremo Tribunal Federal. A maioria decidiu que é constitucional. Repito, a maioria decidiu que essa questão é constitucional. Não obstante, um dos ministros pediu destaque, porque essa questão foi decidida em sede virtual pelo Supremo Tribunal Federal, e, em razão desse destaque solicitado, será tudo novamente analisado, é o chamado tema 1068, agora através de julgamento presencial. Anos se passaram e o Ministério Público aguardava ansiosamente por essa decisão que foi tomada e foi decidida pela constitucionalidade. Agora não sabemos quando será novamente decidida, embora a maioria já tenha decidido favoravelmente. Tudo será novamente apreciado através desse denominado tema 1068. Muito bem. Doutor Coluna, nós estamos na reta final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que o senhor falasse também sobre o terceiro tema que o senhor destacou aí do curso prático do Tribunal de Júri aqui da Associação Mineira do Ministério Público, a respeito da importância do protagonismo da vítima, né? Como é que o senhor vê qual que é essa importância desse protagonismo e o senhor vê também o risco daí da chamada revitimização? Sim. São várias questões que envolvem essa temática, Orion. Primeiro, eu quero ressaltar que, recentemente, através também de modificação legislativa, nós tivemos, fruto de um problema que foi notícia em todo o Brasil, e precisamente em razão dessa revitimização, uma senhora que foi exposta na mídia, a senhora Mariana Ferrer, sobreveio uma legislação que também tem o seu nome para impedir que questões outras que não digam respeito ao processo possam expor a vítima não só em crimes daquela natureza da qual ela foi ofendida, mas em qualquer outro sejam objeto de discussão. Isso vale para o Tribunal do Júri. E o que essa lei prevê, Orion, é basicamente que as partes, pasmem, tenham educação. Esse é o ponto a que nós chegamos. Porque o que a lei exige é que as pessoas
as partes tenham no processo penal educação com a vítima, para que ela não seja exposta. Eu costumo dizer que no tribunal do júri, onde nós temos, não raro, uma vítima fatal, o que se pede, em suma, é que não se assassine a vítima ou a sua memória novamente. O problema, Orion, é que no tribunal do júri, não raro em plenário, sob o fundamento da liberdade de expressão, quando dos debates, na falta de uma defesa mais consistente ou técnica, não raro nos deparamos com uma defesa que, no pseudo-propósito de justificar a prática homicida, se parte para os ataques em relação à memória da vítima, seja ele homem, seja ele mulher, da vítima. E isto é assassinar a vítima ou a família enlutada. Isto é expor a um novo sofrimento a vítima. Acontece que a lei fala em proibição em exposição à memória da vítima ou à sua moralidade durante a instrução e não durante os debates. É preciso que este entendimento se estenda também ao período dos debates, que é uma questão de suma importância e que eu pretendo tratar por ocasião do evento. Este é um ponto. Segundo, e é preciso deixar este recado e este pedido, que, por força do que dispõe a Resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público, é importante que as promotorias, os ministérios públicos dos estados, em razão deste protagonismo necessário que precisamos dar às vítimas, aos ofendidos, acolham as vítimas. Vítima em sentido amplo, como diz o artigo 3º desta resolução, Orion. Ou seja, vítimas diretas, aquelas que são diretamente atingidas pela prática criminosa, seja ela de que natureza for, e vítimas indiretas, aquelas que de alguma forma, indiretamente, são atingidas como familiares, acolhendo-as e prestando-lhes o necessário apoio, não só jurídico de informação, mas também psicológico, a exemplo do amparo psicológico que, através da Coordenadoria do Júri, a COJUR, que hoje eu coordeno, nós passamos a dar através de o atendimento psicológico fruto de uma cooperação técnica que nós fizemos com uma instituição de ensino. E, por fim, tudo isso para evitar que o Brasil volte ou continue figurando como um país condenado no âmbito da Corte Internacional de Direitos Humanos, que hoje ostenta 13 condenações, porque, ao contrário do que indevidamente, inveridicamente se noticia, o Brasil não é condenado por excesso de condenação. O Brasil, hoje, está condenado 13 vezes perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica, porquanto signatário do Pacto de São José da Costa Rica, por omissão, porque não condenou ou por não ter condenado a tempo, na medida em que a duração razoável do processo se destina também às vítimas e seus familiares. Doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor desse mais um recado para nós aqui. O tema é muito amplo, muito extenso, e eu gostaria até de deixar aqui um convite para o senhor para futuramente o senhor voltar aqui para nos ensinar um pouco mais. Agora, eu gostaria que você deixasse um recado aqui para a nossa audiência, convocando aí os colegas, as colegas, a participarem desse curso da Associação Mineira do Ministério Público sobre o curso de Tribunal de Júri, e também, nesse pacote, além dessa oportunidade, você me deixasse aqui uma indicação de leitura para quem quisesse aprofundar um pouco mais. Claro, Leandro. Eu convido e peço aos colegas que participem do evento. É uma oportunidade ímpar de estar com grandes colegas que participarão do evento, convidados pela Associação Mineira do Ministério Público, para além, claro, da oportunidade de um convívio presencial que a nossa associação está oportunizando, com colegas que estão vindo, como eu disse, de São Paulo, colegas que estão vindo lá do Piauí, que são referências, que são autores de obras, para além da oportunidade, claro, de estarmos
convivendo na nossa querida Associação Mineira do Ministério Público e também convivendo com a competente delegada de polícia, doutora Ingrid, e, aliás, repito, oportunidade de fazer essa interlocução com outras instituições. E sobre obras, caro Orion, para além de tantas outras que eu, inclusive, costumo indicar por ocasião da oportunidade que eu tenho de conversar com os colegas, inclusive no âmbito do CEAF, nosso Centro de Estudos, eu aproveito esta oportunidade para fazer a indicação de duas que eu reputo de suma importância. Uma delas, do mais do que colega, amigo, César Danilo de Novaes, que é nosso colega, promotor do júri do Ministério Público do Mato Grosso, que é a defesa da vida no Tribunal do Júri. Essa obra que eu já até deixei separada, eu recomendo a todos, porque é uma obra que, para quem atua no júri, é imprescindível. São tópicos essenciais que eu acho que todo promotor do júri deve ter. E, igualmente, para além desta grande obra, que está em nova edição, eu recomendo, igualmente, esta que saiu há pouquíssimo tempo, do nosso também colega e amigo, igualmente promotor do júri do Ministério Público de São Paulo, Valfredo Campos. Ela está na 9ª edição, livro gigante, eu acho que é a mais completa obra do Tribunal do Júri, e, olha, em matéria de quesitos, que é um tema extremamente delicado e complexo, Orion, não tem igual. Para além de tratar de todos os tópicos, extremamente atual, a obra do colega Valfredo Campos é imprescindível. Tem que levar para o Tribunal do Júri, tem que levar para o plenário. São duas obras que eu acho, assim, fundamentais. Com certeza, boas indicações. Eu conversei aqui com o promotor de justiça Cláudio Maia de Barros, que atua no primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte e também é coordenador da Coordenadoria Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri. E falamos aqui sobre os desafios do Ministério Público e seu papel nessa instituição do Tribunal de Júri, essa importante instituição. Doutor Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu que agradeço, Orion, agradeço a gentileza do convite, agradeço a associação, motivo de muita honra, e como já foi feito o convite, na verdade eu recebo como verdadeira convocação para uma próxima oportunidade. É sempre uma alegria poder falar sobre Tribunal do Júri, que apesar das mazelas, eu costumo dizer, falar sobre Tribunal do Júri é falar sobre vida, é falar sobre direito à vida. Muito bem. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da MMP no YouTube e também no Spotify. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.